Terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022, está no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor e hoje com imagens ao vivo de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Céu claro nesse momento e a previsão para hoje é sol, viu, que deve alternar com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. A meteorologia não descarta a possibilidade de tempestades para a capital sul-mato-grossense. O volume previsto pode ultrapassar os 10 milímetros e a temperatura mínima fica em 21 graus, com a máxima chegando na casa dos 32 graus. E por aqui a gente abre essa programação do canal do Boi, levando para você as principais informações do agronegócio. No programa de hoje vamos falar sobre a proteção da vegetação nativa e a monetização do carbono, uma oportunidade de alavancar recursos para o fortalecimento da produção de soja e carne livre do desmatamento. A Frente Parlamentar da Agropecuária fez um balanço do ano de 2022. O atual presidente da associação, deputado Sérgio Souza, que está deixando o cargo, prevê um crescimento do agronegócio para o ano que vem. E mais, a pitaia é uma fruta nativa das Américas, da família dos cactos e tem uma boa adaptação para o clima e solos adversos encontrados em várias regiões do país. Você vai conhecer uma propriedade no Paraná, onde a pitaia ocupa um espaço que era utilizado para o cultivo de uvas. E a gente também segue com a série de reportagens da Serra da Canastra, direto de Minas Gerais. Nessa parte da reportagem você vai conferir o trabalho de uma família que produz queijos artesanais em São Roque de Minas há mais de 20 anos. É claro que tudo isso e muito mais informação você só tem agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, está no ar. Eu começo a edição de hoje já com a cotação do boi gordo, com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando que são preços para uma boiada comum, à vista e livre de fundo rural. Começando pela região sudeste, vou te mostrar como ficam os preços mínimos. Aqui na tela você já começa observando a região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não tem nenhuma variação para nenhuma das praças que você pode observar aí comigo. Barretos e Araçatuba vem a R$ 274, assim como o sul de Minas Gerais. Belo Horizonte vem a R$ 268, o Triângulo Mineiro a R$ 264, assim como o Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o preço da arroba é cotado em R$ 283,50. Lembrando a você mais uma vez, preços mínimos para uma boiada comum à vista e livre de fundo rural. Não tem variação no Sudeste. Vamos ver como está o Sul do Brasil agora? Os três estados da região Sul também não apresentam variação nesta manhã, viu? O Noroeste do Paraná vem cotado a R$ 274, em Santa Catarina, na região Oeste. O valor referência é de R$ 288,50. No Rio Grande do Sul, região Oeste, o valor referência é R$ 8,95 o preço pago pelo quilo. Igual a Pelotas, também no estado gaúcho, R$ 8,95 o quilo, são números que não apresentam variação na manhã de hoje. Centro-Oeste agora, e assim eu começo pela nossa primeira tela, mostrando para você que não há variação também em nenhuma das praças. Goiânia vem a R$ 266, o sul do Goiás vem a R$ 270, Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, vem a R$ 256, Dourados vem a R$ 259 e Três Lagoas R$ 254, preços mínimos para uma boiada comum à vista e livre de fundo rural. Mato Grosso aí na sua tela também, que não apresenta variação para amanhã de hoje, os números permanecendo, como você já observa ao longo dos dias aqui pelo canal do Boi. Cuiabá vem a R$ 249, o Norte e o Sudeste também, com diferença para o Sudoeste, que vem a R$ 247, mas também não tem variação, o número permanece intacto.
Nordeste do Brasil, agora chegando aí para você observar, e assim nós vamos encerrando as telas. Alagoas, R$ 290,50, Oeste da Bahia, R$ 279, o Sul da Bahia, R$ 274 e o Oeste do Maranhão, R$ 254. Norte do Brasil, e assim a gente encerra, mostrando para você que por lá também não tem variação. O Acre vem a R$ 239,50, Redenção a R$ 246, Marabá R$ 253, Paragominas R$ 261, Sudeste de Rondônia R$ 234,50, o Sul do Tocantins vem a R$ 258 e o Norte do Tocantins R$ 256, preços mínimos para uma boiada comum à vista livre de fundo rural. Mais informações no portal sba1.com. Você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com apuração pela Scott Consultoria. A proteção e a restauração da vegetação nativa, além da monetização do carbono, é uma oportunidade de alavancar recursos para o fortalecimento da produção de soja e de carne livre do desmatamento. As exigências mundiais quanto à produção agropecuária sustentável são muitas. De acordo com a ProSoja-MT, se comparar com países como os Estados Unidos e Canadá, o Brasil está anos-luz à frente em termos de sustentabilidade. O setor agrícola brasileiro oferece uma das maiores oportunidades para a redução das emissões de gases de efeito estufa por meio de combinação de fatores que incluem deter o desmatamento, restaurar a vegetação nativa e implementar práticas de agricultura regenerativa. Uma pesquisa recente avaliou as diferentes estratégias de agricultura sustentável, os benefícios do carbono e os mecanismos de monetização de carbono para identificar quais as opções mais promissoras para a Amazônia e Cerrado. Evitar o desmatamento se mostrou o meio mais custo-efetivo para reduzir as emissões em larga escala. Não apenas pelo grande potencial por hectare, mas também pela exigência de metodologias e viabilidade técnica de implementação. Já a restauração de vegetação nativa tem alto potencial de mitigação e a recuperação de pastagens para a soja em sistemas integrados como lavoura e pecuária com consórcios forrageiros geram benefícios tangíveis para o carbono no solo e tem alto potencial de escala. As estratégias de incremento de carbono no solo por meio de melhores práticas agrícolas devem ser potencializadas, mas é importante associá-las ao componente florestal para uma melhor viabilidade na monetização do carbono. O agronegócio brasileiro é destaque mundial, sinônimo de orgulho nacional, mesmo havendo inúmeras críticas, até mesmo internas, de acordo com a ProSoja-MT. Entretanto, cada vez mais é possível ver uma renovação dentro do setor produtivo com pessoas mais novas à frente, e a sucessão familiar é um exemplo disso. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. O uso de fungos e bactérias na produção de grãos e também na pecuária tem crescido no Brasil. Produtos chamados de bioinsumos se mostram eficientes para a fertilização do solo e para o controle de pragas e doenças. O mais interessante, é possível fabricar o bioadubo dentro da propriedade sem passar pela indústria. Um tanque de fermentação é instalado na fazenda no sistema de comodato entre o produtor e a empresa que presta toda a assessoria técnica. Este tanque, chamado de biofábrica, contém rumen de animais, água e bactérias. O processo de fermentação acontece a céu aberto e demora 21 dias até estar pronto para ser aplicado na lavoura. Todo o processo de produção do bioadubo passou pela avaliação da Embrapa Meio Ambiente, que validou os benefícios do produto. O adubo biológico ou bioinsumo à base de rumen de animais tem um manejo relativamente simples.
Basicamente nós estamos falando de um tanque, água não clorada e o rumen como inóculo para multiplicação dos micro-organismos. Quanto tempo demora até poder ser aplicado na lavoura? Então, após a primeira instalação, vamos chamar de inauguração da biofábrica realizada pela nossa equipe, após 15 dias o produtor já está apto para utilizar na sua lavoura. Então, depois de 15 dias a biofábrica já está estável, pode utilizar na lavoura e a partir daí tirou, reponha e pode estar utilizando constantemente. Além disso, Mauro, vale ressaltar que a gente sempre trabalha com o rumen local e com a biofábrica a céu aberto. É o conceito que a gente chama de digital biológica, para multiplicar micro-organismos adaptados à região em que o adubo biológico vai ser aplicado. A biofábrica possui uma caixa de comando automatizada para a movimentação da massa do bioadubo no interior do tanque. Hoje ela é automatizada, nós temos ali então a caixa de filtragem para evitar entupimentos de pulverizador. Nós temos um timer, então faz toda a programação 1 ou 2 vezes por semana, ela já vai vai se mexer automaticamente, tá? E por fim, nós temos também o sistema de filtragem, conforme eu disse, já mais profissional, evitando assim entupimentos de pulverizador. Henrique, para finalizar, essa tecnologia, custo-benefício é interessante ou é uma tecnologia cara? Sem dúvida, Mauro. Utilizando uma linguagem popular, é uma tecnologia, um produto que se paga. É uma tecnologia altamente rentável para o produtor rural, assim como uma tecnologia viável do ponto de vista sustentável, econômico e social. De Cambé, no Paraná, Mauro Andrade. A construção de uma nova fábrica de celulose da empresa Suzano, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, segue em ritmo acelerado. Até o final de novembro, houve importantes avanços no cronograma, segundo a empresa. Veja detalhes com o Daniel Catuver. Até agora, os pré-moldados já foram concluídos e teve início o processo de alvenaria das salas elétricas do preparo de cavacos, dos pilares do prédio da linha de fibras e do estaqueamento da planta de dióxido de cloro do Projeto Cerrado, nome dado à construção da nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Foram iniciados também os processos de montagem das telhas de cobertura do prédio das máquinas extratoras, a concretagem do piso industrial da área de evaporação e a montagem da segunda fase das estruturas metálicas das caldeiras de recuperação e força. Além dessas ações, a empresa entregou ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul 3 caminhões-pipa e 1 caminhão caçamba em cumprimento ao termo de compromisso e compensação ambiental firmado com o governo do estado. A Suzano também lançou a pedra fundamental da ampliação do Hospital Municipal e realizou a aula inaugural dos primeiros cursos de mecânica e operação de máquinas florestais de colheita de eucalipto. Anunciada em maio de 2021, as obras do Projeto Cerrado receberão mais de 19 bilhões de reais em investimento e deve gerar pelo menos 10 mil empregos diretos. Prevista para entrar em operação no segundo semestre de 2024, a nova e mais competitiva fábrica da Suzano vai produzir mais de 2,5 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, empregando 3 mil pessoas e movimentando toda a cadeia econômica da região. E agora é hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR, as informações do reprodutor de hoje com Gabriel Borges. E o touro do dia de hoje é o lote número 232, Esplêndido do Golias. Presta atenção nesse raçador. Ele é filho do Grande Tijolo, o top 01 para marmoreio pelo 3º ano consecutivo. Esse Esplêndido do Golias, um touro também Deca 1 para marmoreio, habilidoso, filho do Grande Tijolo do Golias, na Gioconda, que é segredo na estátua, que vai ao grande Faulade da Santa Cecília. Meu amigo, presta atenção porque esse touro traz de média de grupo contemporâneo para marmoreio 4,65. Dá uma olhada. De grupo contemporâneo. Esse AO que você está vendo é de grupo contemporâneo, meu amigo, e já partindo de 18 meses com 4,65, aproveita a oportunidade. Por quê? Porque esse touro vai explodir no mercado. Filho de quem ele é? É o filho do Grande Tijolo do Golias. Então não perca, tá na ação Touro do dia de hoje e traz as suas doses de R$15 para apenas R$13 no pacote de 200 doses. Então não
perca Esplêndido do Golias, aproveita, meu amigo, porque a ação Touro do Dia, ela encerra sempre à meia-noite do dia. Então o Esplêndido vale hoje, só hoje, até a meia-noite. Cuidado com o fuso horário, porque Esplêndido do Golias, a R$13 a dose, no pacote de 200 doses, é só aqui na ação Touro do Dia. Por aqui é a hora do nosso primeiro intervalo comercial e eu quero te convidar para participar do Bom Dia Produtor junto com a nossa equipe pelo número 67998631001. Manda seu WhatsApp, quer mandar um abraço para alguém, aproveitar essa reta final de ano para mandar suas felicitações, só entrar em contato então no 67998631001. Depois do intervalo você vai conferir aqui no Bom Dia Produtor o balanço do agronegócio de 2022 pela Frente Parlamentar da Agropecuária. E a gente vai para esse intervalo com o recado do Marcos Soriano, direto da Leilosul. Estamos finalizando mais um ano de trabalho, de luta, de perseverança no agronegócio. Quero agradecer ao SBA, ao Canal do Boi, essa parceria que vem desde o início, nós sempre juntos aí, melhorando e levando informações a todos os pecuaristas e os bons negócios para todo o Brasil. Sem o Canal do Boi não estaríamos com sucesso e isso eu agradeço ao SBA. Agradeço também nossos colaboradores, sem os colaboradores não estaríamos tendo o sucesso desejado. Quero desejar a você, amigo pecuarista, parceiro do SBA e da Leilosul, um final de ano com saúde, com paz, que Deus ilumine a todos vocês e um ano novo repleto de realizações. 2023 venha com força, venha com prosperidade para todos nós. Muito obrigado por 2022. Bom dia, produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Salvador, a capital baiana. Nesse momento, céu claro e a previsão para hoje na cidade é de sol, alternando com pancada de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia. O volume previsto é de apenas 10 milímetros e a temperatura mínima fica na casa dos 23 graus, com a máxima chegando até os 30 graus. São 7 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Destaco para você que uma das mais importantes frentes setoriais no Congresso Nacional, a Frente da Agropecuária, fez um balanço de 2022 e já prevê um crescimento do agronegócio no ano que vem. De Brasília, a repórter Berenice Leite traz uma entrevista com o atual presidente da frente, deputado Sérgio Souza, que está deixando o cargo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, sob a gestão do presidente, o deputado Sérgio Souza, encerra o ano de 2022 com a aprovação de pautas importantes aqui no Congresso. Apesar da pandemia e a crise gerada pela guerra no leste europeu, o período foi marcado pela superação do Brasil. Não só nos 2 anos que estamos à frente da presidência, mas nos 4 anos deste mandato, onde nós vimos pautas que estavam adormecidas no Congresso, na Câmara, há décadas, se renascerem e serem votadas. Como é o caso, por exemplo, dos pesticidas, 20 anos na Câmara dos Deputados. Era um dos projetos que muitos acreditavam que não passaria. E não só avançamos do ponto de vista de aprovar, e eu faço aí uma referência que eu acho que esse é o maior legado da Frente Parlamentar Agropecuária, como foi mitigar as lendas urbanas que existem com relação ao nosso setor agropecuário. Segundo a nossa assessoria de imprensa, a nossa assessoria técnica, o agro, hoje, em cada 10 pessoas, 7 aprovam o agro sem questionamento. Não quer dizer que as outras 3 não venham a apoiar o agro. Uma pesquisa dessa, há algum tempo atrás, o agro ele era tido como o patinho feio da sociedade. O agro era aquele que fazia mal à natureza. O agro fazia mal à saúde humana. Muito pelo contrário, eu acho que nós conseguimos demonstrar nestes anos todos, com as pautas que nós avançamos, Pedro, no Congresso Nacional, demonstrar que o agro faz bem à saúde humana, faz bem ao bolso do cidadão brasileiro, tanto o consumidor, mas principalmente aquele que depende do agro para ter o seu ganho mensal e ter a sua subsistência. O agro faz bem à balança comercial brasileira, o agro faz bem
a cadeia de logística e os modais de transportes. E a Frente Parlamentar Agropecuária, ela conseguiu mostrar, através dos seus parlamentares, das pautas que cuidou no Congresso nesse ano, de que aquilo que nós defendemos não é porque nós queremos que o produtor rural seja beneficiado. Queremos sim que o produtor rural seja beneficiado com uma redução de custo de produção, porque ele tem uma atividade de altíssimo risco. Se não chover, se der sol demais, dependendo da época que chove, dependendo da época do sol, se der uma chuva de granizo, um vendaval, se der uma geada, né? Tudo isso é uma atividade de risco e ele pode perder um ano todo de trabalho e a sua conta fica ali para trás. Então, ele tem que ter, sim, um pouco de segurança com relação a isso. No entanto, o legado que a Frente Parlamentar Agropecuária deixa é mitigar os efeitos dessas lendas urbanas que o agro não é bom para o Brasil. O agro, eu não canso de dizer, é o pilar principal de sustentação econômica, de emprego, de renda deste país. E é a nossa vocação nacional e é isso que nós defendemos aqui na FPA. Mas o que nos trouxe a preocupação é que dentro deste volume, que abriria espaço orçamentário pelo fato da retirada do Auxílio Brasil de dentro do teto de gasto, ali o nosso Ministério da Agricultura foi preterido. É vergonhoso os valores que foram ali colocados, sugeridos no texto do relatório preliminar do relator do orçamento, aonde quase 70 bilhões vai para a área social, não tiro aqui o mérito da área social, aonde mais de 20 bi vai para a saúde, mais de 10 bi vai para a educação, todos têm os seus méritos, mas 1,5 bi não dá nem para o seguro rural. O setor agropecuário brasileiro, ele não parou nem na pandemia, e é o setor que mais cresceu, gerou emprego, renda, e que mais paga impostos nesse país, impostos embutidos e expressos, diretos também ao produtor rural, não pode ser preterido num orçamento desse tamanho. O nosso tamanho não é menos de 1% da importância que foi levado no orçamento pela sugestão do relator. Eu acho que nós representamos muito além disso, né? Se falam aí em mais de 25% do PIB de forma direta. Quando nós colocamos tudo dentro de forma indireta, atingimos quase 50% do PIB. De Brasília, Berenice Leite. Vamos falar agora do Pequi Goiano. Olha que novidade interessante. A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a Emater, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Cerrados, lançaram na capital goiana 6 novas variedades de pequi, sendo 3 com espinhos e 3 sem espinhos. Quem conta tudo pra gente é a repórter Rosa Cabral. Olhar para o fruto do cerrado brasileiro, assim, na conserva, em caroço, e pensar que por dentro está cheio de espinho, pode ser desconfortável para quem não conhece. Essa comerciante no Mercadão Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é bem cuidadosa com os clientes, vale a diquinha. A gente, como comerciante, eu já nem indico a pessoa pegar o pequi com caroço, porque a gente tem a opção da polpa, que é tirada, né? Porque se a pessoa não conhece, machuca a boca, enche a boca de espinho. Ótimo, Ilma. E já está sabendo da novidade sobre o pequi sem espinho? Nunca tinha visto falar. Achei maravilhosa a novidade, eu gostei. Pois é, gente, a notícia fresquinha foi apresentada no Centro de Tecnologia e Capacitação da Emater, no estado de Goiás. Terrinha do pequi tradicional. A apresentação para agricultores foi de 6 cultivares na conclusão de 2 décadas e meia de pesquisa realizada pelas instituições Emater de Goiás e a Embrapa Cerrado. O caroço é maior, a polpa é mais espessa. Ela já tem um rendimento de fruto de caroço de 28%. A superfície dela já é mais rugosa, tipo cérebro. Interessante esse fato.
Segundo as instituições, a demanda foi por iniciativa dos próprios produtores goianos, pensando em pequizeiros mais rentáveis e frutos comerciais. E um detalhe, os pequis não são de cruzamento e nem manuseios dos cromossomas do fruto. Foi encontrado na natureza. Um produtor encontrou esse pé de pequi lá, viu que era sem espinho e pediu para tirar a raça. Então a gente foi lá, clonou esse pequi, colocamos no nosso banco de germoplasma e avaliamos. E hoje lançamos esse pequi sem espinho. O fato de você poder manusear sem machucar a mão, fazer uma máquina, facilita tirar fitas, tanto manualmente quanto através de máquinas. O espinho não mistura. Além disso, você pode usar castanha, porque fica muito fácil você retirar a castanha do pequi que não tem espinho. Facilita muito o manuseio. Os viveristas goianos podem adquirir de 5 até 10 lotes por CNPJ, já os agricultores familiares até 2 lotes por CPF. Para obter as mudas, é necessário que os produtores tenham inscrição ativa no Registro Nacional de Sementes e Mudas, ou então o cadastro de acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. De Campo Grande, Rosa Cabral. A estação de monta é um período definido para concentrar o manejo reprodutivo dos bovinos. Durante essa temporada, a propriedade que pode adotar a monta natural com a utilização de touros ou então adotar a técnica do IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Veja na reportagem de Mauro Andrade quando adotar a monta natural ou IATF, dependendo das condições da fazenda. Nós estamos na fazenda Marimbondo, que adota o manejo de inseminação artificial em tempo fixo. Essa fazenda já trabalhou com monta natural. Nós vamos conversar com o médico veterinário Márcio Marques, que é o responsável pelo trabalho aqui na fazenda Marimbondo. Márcio, satisfação conversar com você. Qual é a tua avaliação entre prós e contras, tanto para IATF como para monta natural? Mauro, basicamente são sistemas que, dependendo do local que você está trabalhando, da realidade que está trabalhando, você pode utilizar só a monta natural, só a IATF, como existe fazendas hoje no Brasil, ou uma somatória das duas tecnologias. Complementares. Né? Qual que seria a vantagem só de monta natural? Em fazendas onde não existe estrutura de curral, ou de lotes respeitando um período pós-parto semelhante, de maneira que não consiga trazer esses lotes para o curral, não tenha mão de obra também para isso, aí a monta natural seria mais eficiente, mais adequada. É tanto que essa é a tecnologia que é utilizada cerca de 75% a 80% das fazendas de cria no Brasil. Tá? Por outro lado, fazendas que têm uma estrutura melhor de curral, de manejo de lotes, corredores que facilitem o acesso dos lotes ao curral, mão de obra adequada, né? Bretes bons, um mínimo de nutrição adequada, você pode trazer esses lotes no curral, promover a sincronização para a realização da IATF e depois colocar na monta natural ou ressincronizar esses lotes, né? Aqueles animais que não se tornaram gestantes da inseminação, se promover uma segunda IATF. A IATF é uma técnica que permite a confirmação da prenhez com maior segurança, quando comparada à monta natural. Dessa forma, se mantém no rebanho somente as fêmeas produtivas. A grande vantagem da IATF, na verdade, é promover a inserção do melhoramento genético, uma vez que os touros que você utiliza para inseminação geralmente são melhoradores, e o uso dos fármacos, né, dos protocolos hormonais, eles estimulam as vacas que não ciclariam normalmente a ciclar. Então a IATF ela tem até uma vantagem nos sistemas que usa associada com a monta natural de incrementar o número de bezerros nascidos por volta de 7% a 8%. Então isso é uma grande vantagem, né, esse estímulo hormonal. Paralelamente a isso, você utilizando touros melhoradores aumenta a produção de quilo de bezerros por área. Então, ela é uma técnica altamente eficiente da parte produtiva e relacionada à parte econômica também. Nós já realizamos cálculos junto com o professor Pietro, da Universidade de São Paulo,
onde para cada real investido com o uso da IATF, houve um retorno de R$ 4 a R$ 5, né, em valores corrigidos de hoje. Então, uma técnica altamente rentável economicamente. Ok, Márcio, obrigado pelas informações. Então, evidentemente, a tecnologia ela tem que ser adequada à realidade aí da sua fazenda. Ou IATF, que exige daí uma fazenda melhor estruturada, ou monta natural. De Conselheiro Mairinque, no Paraná, Mauro Andrade. Está na hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil no agroclima. É claro que as informações são com ela. Júlia Marques já está aqui junto comigo. Júlia, muito bom dia para você. Vinícius, um ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Assim como nos últimos dias, a tendência é de que esta terça-feira seja chuvosa em toda a região centro-oeste. Os maiores acumulados atingem o Mato Grosso e em Goiás. Já Mato Grosso do Sul, as precipitações são mais pontuais e sem volumes expressivos. Na região nordestina, o tempo fica firme em áreas do leste e norte do Piauí, oeste do Ceará e de Pernambuco e também no norte da Bahia. Nas demais localidades, seguem com pancadas mais isoladas, intercalando com aberturas de sol. E olha só, os produtores do Maranhão devem ficar em atenção, isso devido ao risco de temporais e volumes mais expressivos. No norte, o tempo abre, no oeste do Acre e no interior do Amazonas. Nos outros estados, tem precipitação, sendo mais intensa sobre o Pará, leste do Amazonas e no Amapá. No sul do país, mesmo com a chuvarada dos últimos dias, ainda não houve reposição dos índices de água no solo. Apenas áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina é que receberam uma quantidade de água maior. Isso por causa das frentes frias que passaram pelo oceano. No sudeste, a precipitação aumenta em São Paulo, Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais. A previsão é de temporais, raios e ventanias. Não descarta a possibilidade de queda de granizo. Vinícius, logo mais eu volto com mais previsão do tempo. Vamos falar agora de apicultura sustentável. O termo está ligado à apicultura orgânica, uma forma de produção que respeita a natureza. O repórter Kylie Rodrigues visitou um apiário que tem a produção baseada na preservação ambiental. A gente começou faz pouco tempo aqui no Mato Grosso do Sul, justamente focado na apicultura sustentável. Esse apiário que nós estamos gravando hoje é um dos apiários que a gente tem, é o nosso apiário modelo, e ele tem hoje 70 caixas, ele é o menor apiário que a gente tem. E a produção hoje nesse apiário gira em torno mais ou menos de uns 35 quilos por caixa, tá? É uma produção anual, justamente porque a gente não gosta de forçar a produção da abelha dando muitos estimulantes. A gente deixa que ela faça a produção do mel naturalmente. Então a gente alimenta com o próprio mel, parte do mel que a gente produz a gente deixa para que elas consumam na entre-safra. O mel retirado do apiário é decantado, filtrado e depois envasado. É um mel que tem que formar lote, né? Então tem que fazer análise em laboratório. Então é um mel extremamente... para ter CIF precisa de tudo isso. E aí ele é envasado e comercializado. Nacionalmente. E é justamente esse comércio, a receita que vem do mel, é que permite que a Abico continue fazer esse trabalho de apicultura sustentável. Que além da produção do mel e dos derivados, existe todo um trabalho por trás de polinização de matas nativas, recuperação de nascentes, que faz parte desse projeto de apicultura sustentável que a empresa prega. O apiário, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é voltado ao manejo das colmeias de abelhas de forma respeitosa. A atenção engloba a natureza como um todo. O local é ponto estratégico e planejado. Rodeado de mata nativa e vegetal multifloral, com mais de 4.000 hectares de reserva legal,
nascentes de águas que formam pequenas cachoeiras. Como nós temos manejo envolvido, é com inseto, o carinho e a atenção predominam. Eu não posso largar largado, não posso ficar dando coisas que não são da natureza. Então a nossa intenção de ser sustentável é de que a natureza progrida como um todo, as árvores, as flores e os animais sejam bem criados, alimentados com o próprio mel, para que daí a gente tenha o que a gente chama de sustentável, mas também podemos chamar de carinhoso. As abelhas ocupam um importante papel na polinização de aproximadamente 30% das plantas, que são utilizadas na alimentação humana. Hoje em dia a gente tem um mel anônimo, que ninguém sabe de onde saiu aquele mel, acaba recebendo o nome de outro estado que vem aqui, compra e leva e vende por eles. Não, a nossa proposta é defender o estado, defender a região, defender o Pantanal, defender a natureza. Por isso nós viemos aqui em cima da serra colocar o apiário justamente para ter tudo isso e provar depois para o mundo a boa qualidade do mel varietal que a gente produz. Hora de colocar o macacão. Nossa segurança, que evita a entrada das abelhas. Nós estamos a 30 metros de distância do apiário, já está todo mundo com a vestimenta adequada. A espécie da abelha é a Apis mellifera europeia africanizada, é a abelha com ferrão. E agora nós vamos gravar lá dentro. O manejo no apiário é semanal. Cada colmeia é aberta e revisada para saber como está a cria, se a rainha está fazendo a postura adequada, se está produzindo mel, qual mel está entrando. Abrimos a próxima caixa, que está bem, o enxame de abelhas está bem forte. Como que está positivo, Pedro? Produzindo mel, olha só que beleza. Aqui onde elas depositam o mel, os caixilhos estão assim. Essa parte de cima. É a parte de cima. Por que que aqui não tem cria? Porque entre essa que é para o mel, né, que a gente chama sobreninho, e a de baixo, que é do ninho, nós colocamos uma barreira. Tá pesado, Dé. Aí, tá bom. Nós colocamos uma barreira para a rainha não passar para cima. Então, por quê? Porque ela vai pôr os ovos aqui. E aqui vão ficar só a produção de mel. A abelha operária, ela passa por esse buraquinho, mas a rainha não. Então, com esse manejo, ela está produzindo os insetos aqui, a família, a colmeia, as operárias, e as operárias, quando vêm do campo carregadas de mel, elas põem aqui em cima, para não ficar misturando cria com mel, entendeu? Então, aqui embaixo, como essa colmeia é forte, também está forte com crias. Agora, todas as semanas a gente vem para rever uma por uma. Se tiver pouca cria, a gente pode pegar de uma outra colmeia que esteja forte de cria e trazer para essa daqui. É um trabalho cuidadoso. É cuidar de um bichinho. E a consequência é bastante mel. O que a gente gosta. É o que a gente precisa. Na apicultura é comum a gente encontrar presença masculina, mas neste apiário aqui é diferente. Tem a Débora, que é apicultora, é apaixonada por essa área, né, Débora? Quero que você conte um pouquinho como é essa experiência, uma mulher, né, forte aí no campo, trabalhando também, colocando a mão na massa aqui no apiário. Bom, é uma experiência grandiosa, né? Porque não é um trabalho difícil, é um trabalho assim desafiador, né? Mas ele é um trabalho fácil e quando você faz em grupo, né, a gente consegue fazer um bom manejo. Então, às vezes eu não tenho a força, mas eu posso estar auxiliando quando a gente vem fazer a anotação em fichário, eu posso estar auxiliando no fumegador, na organização, no tempo da roça. Que a gente trabalha com o agente mais importante da natureza, né? E isso que dá muita satisfação no trabalho, né? Nos desafios, eles acabam sendo menores, porque trabalhar com esse agente e preservar esse agente, para a gente está sendo muito importante. O apiário conta com a ajuda técnica de parceiros. A gente tem o Senar como parceiro, né? Ele foi onde eu fiz a minha formação e atualmente ele acompanha a gente num projeto de 2 anos.
mensalmente, né? Então vem uma zootecnista do Senar para auxiliar a gente no manejo e na prática com o apiário. Então é dessa forma que a gente também produz com mais assertividade, com mais respeito e com mais poder de produção. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Kaile Rodrigues. Vem participar comigo do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, mas não esquece, nome completo e a cidade de onde você está falando. Não sai daí porque daqui a pouco eu volto e a gente dá continuidade na série de reportagens da Serra da Canastra, direto do estado de Minas Gerais. E nesse intervalo você confere um recado especial do Silvestre Marinho, direto da Conect Leilões. O ano de 2022, ele fica marcado na história da Conect Leilões, um ano onde, graças a essa parceria que a gente tem com o SBA, a gente conseguiu atingir números antes nunca imaginados, aonde conseguimos vender vários recordes. Nós crescemos 20% em comparação ao ano de 2021. A Conect Leilões, com esses 7 anos de idade, indo para o seu 8º ano agora em 2023, mostra um crescimento muito grande. E aí nós agradecemos demais a parceria que nós temos com o SBA, aonde a gente realiza tanto leilões pelo Canal do Boi, pelo Agrocanal. A Conect Leilões, se não fosse essa parceria com o SBA, com certeza a gente não estava com esse crescimento. E para 2023, a nossa agenda ela se intensifica mais. O crescimento maior ainda com os leilões aí do SBA. Então, somos eternamente gratos a essa parceria que nós temos com o SBA e com você, amigo criador, você que está sempre acompanhando aí os eventos da Conect Leilões, tanto pelo Canal do Boi como pelo SBA. Para você que compra, para você que lança e para você que torce. Para nós é muito importante essa conexão. Então, em 2023, fique conectado com a Conect Leilões, com o SBA e com o melhor da pecuária aqui na Conect. Obrigado. Bom dia, produtor, está de volta agora com imagens ao vivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora o céu está nublado e a previsão para hoje é chuva ao longo do dia com alguns períodos de melhoria. Atenção para o alerta de tempestades. O volume de chuva previsto não ultrapassa 16 milímetros e a temperatura oscila entre 17 graus e a máxima de 27 graus. A pitaia é uma fruta nativa das Américas, da família dos cactos, e com boa adaptação para o clima e solos adversos que são encontrados em várias regiões do país. No Brasil é considerada uma fruta exótica, pouco conhecida e ainda pouco explorada comercialmente. Mauro Andrade visitou uma propriedade no Paraná em que a pitaia ocupa um espaço antes usado no cultivo de uvas. Nós estamos no município de Marialva, na propriedade de Luiz Volpato, que é plantador de pitaia, mas antes da pitaia ele plantava uva. Inclusive a estrutura que nós estamos vendo aqui é um aproveitamento de um parreiral. Luiz, satisfação conversar com você. A mudança da uva para a pitaia, você está satisfeito? Eu estou. Na verdade, a mudança de cultura, ela se deu em 2015 para 2016 e a implantação foi em 2017. E se deu basicamente pelos tratos culturais, que eu estava muito cansado da uva por ser muito agroquímico e eu parti para a pitaia justamente porque ela era uma fruta que eu via a possibilidade de tratar ela de forma mais orgânica. A pitaia dá muito trabalho, muita mão de obra? Comparando com a uva, sim. Ela dá bastante trabalho. Tem muita gente que tem a ilusão de que ela é uma cactácea, ela é forte, ela é rústica, então não há tanta necessidade de cuidados culturais. Mas não é bem assim. Lê do engano. Ela é uma planta que pode ser considerada mais rústica, comparado, por exemplo, com a uva, mas a questão, por exemplo, água, ela sofre, né? Ela sofre, sim, só que ela não precisa de tanta água.
Então, por exemplo, a gente tem uma dimensão que praticamente, se for comparar entre outras culturas, ela necessitaria aí de 10, 15, 20% do que uma outra planta necessitaria. Mas a água é muito bem-vinda. Ela tem problema de nematóide, então você tem que fazer controle de solo, que pode ter problema. Ela tem vários fungos, viroses, que você tem que fazer o tratamento também. A gente aqui faz tudo na parte da homeopatia e a parte orgânica. Então, a parte de agroquímico praticamente a gente já eliminou há um bom tempo. Ela necessita de um solo, adubação, um solo coberto, que é o que nós temos aqui. Vocês vão observar que é tudo coberto, a gente não deixa o solo descoberto justamente para poder dar um conforto térmico para as raízes. Por quê? Porque a raiz da pitaia ela não é uma raiz pivotante, aquela que vai para o fundo da terra. Ela é uma raiz superficial, então na camada de 5 a 10 centímetros. Então, o trato da parte de adubação seria nesse sentido, muito importante. A pitaia é uma planta com muitas brotações. Isto é uma vantagem quando o produtor quer aumentar a área de plantio. Uma das vantagens da pitaia é que o produtor pode, ele mesmo, multiplicar as suas mudas quando ele quiser aumentar o pomar. E quem vai nos explicar isso é o Luiz. Luiz, como é que eu faço o plantio de novos pomares? A partir do momento que a pessoa define qual a variedade que ele vai produzir, depois que ele implantar, ela tem um sistema vegetativo muito forte, então ela produz bastante galhos, que são chamados de cladódios. Depois, com o tempo, depois de 1 ano, mais ou menos 2 anos, que ela tem já galhos maduros, o próprio galho já serve. Por exemplo, essa parte se torna uma ou mais mudas? O ideal é que seja uma só. Então, essa daqui seria uma muda, já pronta para poder colocar no canteiro para enraizar. Você vai colocar ela numa areia até aqui, não se enterra tudo, só a pontinha, ela vai emitir raiz aqui, depois você leva a campo. Se você quiser plantar direto a campo, você faz um berço bem arrumadinho e coloca só isso daqui dentro da terra, só a ponta é o suficiente. E vai encostar ele num tutor para ela poder emitir raízes que ela vai se fixando. O pomar de pitaia começa a produzir frutos a partir do 2º ano, porém atinge plena produtividade no 5º ano de instalação do pomar e, quando bem manejado, permanece produtivo por mais de 10 anos. Luiz, uma boa planta chega a produzir quantas frutas por pé? Por exemplo, esse pé que nós estamos focando nele é um pé de alta produtividade. Tanto é que eu estou observando ele para a gente poder fazer multiplicação, para a gente ter um melhoramento genético. Mas de novembro a abril, maio, ela dá aqui na nossa região em torno de 6 até 7 floradas. Então ela dá uma remessa de frutas a cada 20, 30 dias ela está tendo uma quantidade de frutas. Então, assim, por exemplo, hoje esse pé aqui, que é a primeira florada dele, eu calculo que deve ter umas 40 frutas. Mas ele pode oscilar de 10 frutas por pé, que nós temos vários pés com 10 frutas, outros com 15, outros com 20, e esse aqui é um pé com 40 frutas. Então, numa média assim, a gente pode dizer que entre uma florada e outra, ele vai ter aí a faixa de umas 15 frutas por pé. O cultivo da pitaia possui boa rentabilidade. O preço pago ao produtor gira entre R$ 8 a R$ 12 o quilo. Porém, o custo de implantação do pomar é alto, exigindo um bom planejamento prévio. Estudar, procurar as melhores variedades, o melhor tipo de condução, porque o investimento não é baixo, o investimento é alto. Então a pessoa tem que fazer um planejamento bem estruturado para poder não se arrepender. Ok, Luiz, obrigado pelas informações. Então, aqui na região de Marialva, no Paraná, vários produtores começando a plantar a pitaia, que ainda é uma novidade, é uma fruta ainda desconhecida para a maioria dos consumidores. De Marialva, no Paraná, Mauro Andrade. O ano de 2022 foi marcado como um ano de incertezas para o agronegócio em Goiás.
Além do clima, que atrapalhou a produtividade de grãos, foi criado no estado uma taxa sobre produtos agropecuários. A Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás fez um balanço sobre esse ano e as perspectivas para o estado em 2023. Goiás, mais um ano, se destaca na produção agropecuária. Em 2022, com um rebanho de 24 milhões de cabeças de gado e a expectativa de alcançar 32 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023. E para fazer um balanço sobre esse ano agitado para o produtor rural de Goiás, nós conversamos com Leonardo Machado, que é o coordenador institucional da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, que destacou que este ano foi um ano de muitos desafios. O ano de 2022 ele foi marcado por muitas incertezas, né? Desde o ambiente externo, onde a gente viu a questão da guerra entre a Ucrânia e Rússia, todas as questões de dificuldades econômicas em países desenvolvidos, tudo isso trouxe para dentro do país uma questão de incerteza no ambiente de negócio. Então, o dólar, um valor muito elevado, questão de insumos elevados, impactando no custo de produção, questões climáticas internamente. Tivemos problema em relação à safrinha no estado de Goiás. Só para a base, nossa expectativa de safrinha é acima de 11 milhões de toneladas. E fechamos a safra 21-22 colhendo em torno de 7. Então, você teve uma quebra da safrinha por causa da falta de chuvas, né? Então, tudo isso trouxe uma questão de incerteza. Mas mesmo nesse ambiente de certeza, o Estado ele conseguiu produzir bons números para o setor produtivo rural. Um destaque foi as nossas exportações. Se nos últimos anos a gente tinha exportado em torno de 9 bilhões de dólares, esse ano a gente já conseguiu quebrar a casa dos 10. Então até o mês de outubro, faltando ainda 2 anos para fechar o ano, a gente já obtivemos número de mais de 100 bilhões exportados pelo agro, principalmente soja, principalmente China, que continuou sendo o nosso carro-chefe, né? E o destaque para o farelo de soja. A gente exportou muito farelo de soja, algo que não tinha acontecido nos últimos anos, que é importante também para a agregação de valor. Tivemos maior acesso ao crédito, o produtor buscou mais crédito, muito ligado também ao aumento de custo de produção. A empregabilidade no setor produtivo rural, ela foi destaque, né? A gente gerou muito mais postos de trabalho nesse ano do que no ano passado. Então tudo isso faz com que o setor ele responda com uma certa resiliência às incertezas que tivemos em 2022. O clima foi um dos desafios enfrentados pelos produtores rurais de Goiás esse ano. Um ano marcado por muitas incertezas climáticas e pelos altos custos de produção. Então, o clima ele já saiu da safra 21-22 bastante, de uma forma bastante complicada para o agricultor, né? Como a gente colocou aqui, a questão da redução do milho safrinha. E para a safra 22-23, principalmente no fim desse ano, a gente teve problemas em relação ao plantio da soja. Então o ano de 2023 já inicia com esse desafio, né, que é o desafio climático. Um ano de laninha, onde a gente teve poucas chuvas, né, mal distribuídas, que afetou o plantio da safra. A gente plantou muito atrasado. Só para você ter uma ideia, hoje a gente está em dezembro e tem gente plantando, porque não é muito normal fazer o plantio da soja em dezembro. Então, esse atraso no plantio, ele vai afetar a produtividade da soja. E outro destaque deste ano em Goiás foi a criação da taxa do agro, um projeto de lei que cria uma contribuição sobre produtos agropecuários. Então, a gente vem de um ano de 2022 já com custos muito elevados, que vão ser repetidos agora em 2023. Então, toda tributação como essa, ela acaba onerando ainda mais os custos de produção do agricultor. E nesse sentido, a federação é totalmente contra isso. A gente não pode, de forma alguma, ter mais tributos pressionando o setor produtivo, pressionando o nosso produtor. Então, trabalhamos muito contra esse projeto, né? Mostramos muita realidade para os deputados para que tomassem a decisão, né? Infelizmente, ele foi aprovado e o momento agora é de mitigar os danos, né? Tentar ver como que isso vai impactar ou não o setor produtivo e reduzir ainda mais os danos para que o produtor não tenha queda na sua renda, que é tão importante para ele manter a sua família, que é a atividade dele, né? São os pequenos produtores que dependem daquilo para sobreviver. De Goiânia, Ana Paula Bellini. E por aqui a gente volta a destacar para você como fica a previsão do tempo no Brasil para os próximos dias.
E é claro que você já sabe, as informações são com ela, a Júlia Marques, de volta no Bom Dia Produtor. Estou de volta, Vinícius, com mais detalhes sobre a chuvarada que segue volumosa em boa parte do país. A maior parte do mês de dezembro foi marcada por chuvas volumosas na metade norte do Brasil. Isso por causa de corredores de umidade e das ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul. A chuva aumentou os índices de água no solo entre o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste, favorecendo assim as culturas de verão. Já no Sul, no interior dos estados, a chuva foi irregular e não houve reposição dos índices de água no solo. Apenas áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina é que receberam uma quantidade de água maior, por causa das frentes frias que passaram pelo oceano. Segundo o relatório de monitoramento das safras de verão, elaborado pela Conab no último dia 22, toda essa área em amarelo, aqui no mapa, que pega boa parte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e do Paraná, estão em atenção para a disponibilidade hídrica do solo. No restante, a situação é favorável para o desenvolvimento da safra. No Sudeste, a chuva ganhou força entre São Paulo e o sul de Minas, entre o fim de semana e a segunda. Os volumes registrados em menos de 24 horas passaram da metade do esperado para o mês de dezembro. Nesta terça, toda a região recebe pancadas de moderada a forte intensidade, principalmente à tarde. Ao longo dos próximos 5 dias, a chuva fica concentrada especialmente em São Paulo e no sul de Minas, com volumes que podem passar dos 100 milímetros pontualmente. Há risco de transtornos, como alagamentos e deslizamentos. A partir de quinta-feira, um novo corredor de umidade se forma, mas desta vez passando pelo estado de São Paulo. A zona de convergência do Atlântico Sul favorece a chuva volumosa na virada do ano. E olha só, não há áreas em atenção para o desenvolvimento das culturas de verão. Todas as regiões apresentam disponibilidade hídrica favorável, segundo o monitoramento da Conab. No Centro-Oeste, um cenário muito parecido com o Sudeste, viu? A terça-feira terá sol na maior parte do dia, com pancadas de fim de tarde e risco de temporais isolados. Nos próximos 5 dias, os maiores acumulados devem ocorrer entre o sul de Goiás e de Mato Grosso. Porém, os volumes não devem ser muito maiores que 50 milímetros em 5 dias. A zona de convergência do Atlântico Sul passa também pelo Centro-Oeste, viu? E a quantidade de água aumenta em Mato Grosso do Sul já a partir de quinta. No Nordeste, apesar do atraso no retorno das instabilidades, que atrasaram também o início da semeadura no oeste da Bahia, a chuva que caiu durante o mês de dezembro deixou o solo com situação favorável para o desenvolvimento da safra. Os primeiros dias de janeiro serão então de pouca chuva no Nordeste, viu? Com pancadas isoladas e acumulados menores que 30 milímetros em toda a região. No entanto, essa diminuição da chuva não deve trazer prejuízos hídricos para a região nordestina, já que o solo tem uma boa quantidade de água, especialmente na região do Mato Piba. No norte, a safra de verão também apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento. As chuvas volumosas deixaram o solo com boa condição hídrica. Nos próximos 5 dias, a chuva se concentra especialmente no Tocantins, no sul do Pará e no Amapá, com volumes que podem passar dos 50 milímetros. De modo geral, chove em todos os estados. As pancadas ocorrem sempre alternadas ali por períodos de sol. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para Valdomira Barbosa, da cidade de Jardim, Mato Grosso do Sul. Valdomira, muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Olha só como fica o tempo aí na sua cidade. Hoje e nos próximos 2 dias, tem previsão de chuva, com maiores acumulados na quarta. Já na sexta-feira, nada de chuvarada e o sol fica entre nuvens. Para hoje, 35 graus, bastante calor, e a mínima fica ali na casa dos 23. Essa outra previsão aqui vai para o Aladias Cardoso. Ele mora em Paramirim, Bahia. Aladias, também agradeço sua participação aqui no programa. Veja só, o sol é quem aparece por aí, viu? Acompanhado por algumas nuvens. Nesta terça, ainda há possibilidade de chuva, mas se cair,
não será nada expressivo. A máxima para hoje, 29 graus e a mínima, 18. Participe conosco e peça sua previsão aqui no Agroclima. É bem fácil. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 67 99264 7810 ou pelo nosso canal no YouTube. Lembre-se de colocar o seu nome completo e a cidade para a qual você quer saber a previsão. São 8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Por aqui a gente dá continuidade na série de reportagens da Serra da Canastra, direto de Minas Gerais. Nessa parte você vai ver uma visita até uma fazenda onde a família trabalha com a produção de leite e também queijos artesanais em São Roque de Minas há mais de 20 anos. Eles já conseguiram uma premiação em um concurso na França. Com produção e reportagem de Rosa Cabral, acompanhe a história com o proprietário da 4ª geração na lida queijeira. A fazenda Roça na Cidade produz queijos artesanais com tradição. Localizada em São Roque de Minas, a arte de fazer queijos está na mesma família há mais de 20 anos. Na reportagem anterior, falamos da produção de 55 vacas em lactação, cindolando e girolando. Com origem do rebanho PO, elas despejam 12 litros de leite cada uma, o suficiente para a produção de 40 peças de queijo diariamente. Agora, com o proprietário, vamos conhecer os bastidores desta que é uma das queijarias mais tradicionais da Serra da Canastra, que emoldura o cenário para a entrevista com o empresário rural com um sobrenome bem sugestivo. João Leite, teve alguma influência na produção do queijo? Com certeza. Herança de família, leite tinha que virar queijo. E com relação a essa tradição da família aqui na Serra da Canastra? Meu tataravô veio da região de Carranca, São João del Rei, colonizar a face norte da Canastra, e ele veio para criar gado. Como a família toda lá, já descendente de portugueses, já faziam queijo no Campo das Vertentes, Tiradentes, São João del Rei, Carrancas. Eles vieram para cá, começaram a fazer queijo para consumo próprio e, segundo uma tia-avó que morreu com 105 anos, ela tinha uma memória, né, um HP de última geração, e aí ela contou essa história, né, que vinha de família, que quando eles vieram para cá, começaram a fazer queijo, perceberam que o queijo aqui era um queijo de sabor mais intenso, mais forte do que a família do meu tataravô fazia lá em Carrancas. Só podem ser chamados de canastra os queijos feitos aqui na região da Serra, todos com indicação de procedência, com denominação de terroir? É um território específico, né, que tem uma mineralogia única. A partir dessa mineralogia ou condições edafoclimáticas, solo e clima, produz uma flora microbiana específica. Essa flora microbiana ela vai para o trato intestinal do animal, do rumen vai para a corrente sanguínea, vai para as glândulas mamárias, sai no leite. O leite é coagulado, se faz o queijo e ela é expressa no queijo. O modo de produção é simples, é basicamente o leite, o coalho coagulante e o pingo, que é o fermento lácteo recolhido da produção do dia anterior durante a noite, que é acrescentado no leite do dia. O queijo canastra real, inclusive premiado medalha de prata na França, tem uma casca mais concentrada. Por quê? Como ele é um queijo grande, enorme, então quando ele entra num processo de maturação, para ele se sustentar, ele cria uma casca amarelada grossa, com muito excesso de gordura, e essa casca grossa com excesso de gordura cria um ambiente anaeróbico internamente. E essas bactérias anaeróbicas, elas modificam o interior desse queijo. Ele não fica um queijo duro, passível de ser ralado, ele é um queijo macio, com olhaduras enormes, muito semelhante ao gruyère e o emmental suíço francês. Como que o senhor caracteriza os seus queijos de um modo geral? Agora sim. Bom,
É um queijo tradicional, produzido com muito amor, com muito carinho, produzido respeitando todas as técnicas culturais de produção. No nosso caso, bezerro ao pé, certo? A maior parte da alimentação natural a pasto, né? Com todas as questões de controle de higiene de produção, né? E isso é de fato que nessa fazenda eu consigo fazer com que as bactérias propiônicas surjam no meu queijo. E elas são bactérias muito exigentes em qualidade do leite. Vai para tudo quanto é canto do Brasil? Para tudo quanto é canto do Brasil. E até para o exterior. De vez em quando alguém encomenda para levar para a Europa, para os Estados Unidos, outro dia foi para o Canadá, né? É um sonho nosso avançar nesse projeto e o Brasil ser um dos grandes players na exportação de queijo de leite cru no mundo. Nós temos todas essas condições para fazer isso. Ok, e assim a gente encerra a nossa prosa aqui com o seu João Leite. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado ao Canal do Boi. A nossa parceria Leilão Grande, Leilões Rurais e Canal do Boi é uma parceria de anos, com a transmissão quinzenal dos nossos leilões de corte e principalmente os nossos eventos realizados como o Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, o Leilão do Fazendeiro, o Leilão 3R e o Leilão Fazendas Bodoquena. E vários outros eventos que já fizemos desses anos com a nossa parceria, que passa de 17 anos construindo essa história. Canal do Boi, a primeira televisão brasileira a transmitir leilões rurais, ele é com certeza o canal mais tradicional do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia nessa terça-feira. Bom Dia Produtor vai ficando por aqui, mas amanhã, 7h15, horário de Brasília, a gente está de volta. Daqui a pouco o programa na íntegra fica disponível no nosso canal do YouTube e você ainda nos acompanha pelo portal sba1.com, no aplicativo SBA Play e pelo Instagram, @canaldoboi1. Ótimo dia para você, até amanhã. Tchau, tchau.